Bom dia. Sejam todos bem-vindos à Casa do Povo. Declaramos aberta a audiência pública da 6ª Comissão de Saúde, objetivando discutir propostas do Legislativo Municipal que contribua com a redução da exposição dos escolares e fatores de risco e estimule a adoção de comportamentos saudáveis nas escolas, conforme solicitação da Fiocruz Amazônia, por meio do ofício 120 do Gabinete ILDM e aprovado no seio da Comissão de Saúde. Registramos também a presença do vereador Marcelo Serafim, no qual eu convido para também fazer parte da mesa. Quero agradecer a presença de todos aqui presentes, agradecer a presença e convidar para vir fazer parte da mesa também a Lia Ferreira, representando o Fundo das Nações Unidas para a Infância. Fernando José, Instituto Leônidas e Maria Deane, da Fiocruz Amazônia. Ariane Silva do Carmo, da Secretaria Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Geórgia Castilho Russo, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. Representando também a Secretaria Municipal de Saúde, Sonja Farias. Quero convidar também o vereador Marcelo Serafim, vai ficar aí da sua bancada mesmo. Nesse primeiro momento, eu gostaria de convidar o propositor, né, dessa audiência pública, para que pudesse utilizar a tribuna, para que pudesse explanar um pouco para a gente das suas propostas, do conhecimento, daquilo que a gente pode aprender aqui com Vossa Senhoria sobre toda essa sua proposta, né, e esse conhecimento. Pode ficar à vontade aí por 10 minutos, tá? Obrigado. Então, bom dia. Em nome de Vossa Excelência, que está presidindo aqui a audiência, eu cumprimento a todos os presentes e parabenizo por essa iniciativa, né, de um tema que é tão relevante e urgente, né, de que seja discutido para que a gente possa implementar ações eficazes, né, para a proteção da saúde da nossa população. A gente tem passado por uma transição rápida, né, do perfil epidemiológico da população. Então, as doenças crônicas, elas têm ganhado uma expressão muito grande, atrelado a diversos fatores, né, a transição demográfica e também, né, o que acho que é um cerne importante que nós vamos discutir hoje, que é a transição alimentar, nutricional da população. Então, eu trouxe alguns registros, depois eu vou deixar esses impressos aqui na casa, e também as minhas colegas que estão me acompanhando vão poder colaborar, né? Então, as doenças crônicas, elas são responsáveis por mais de 70% das mortes em todo o mundo, 74% em 2022. No Brasil, em 2019, esse percentual foi de 76%.
sendo que 66,1 foram mortes prematuras, de 30 a 69 anos. Foram responsáveis por 1,8 milhão de internações no Sistema Único de Saúde, e os gastos foram equivalentes a 8,8 bilhões, uma grande parte dos cofres municipais. Então, tem-se observado diversos inquéritos mostram um incremento importante, né, ao longo do tempo, na prevalência de excesso de peso e obesidade em crianças e adolescentes no país. Estudos, né, do SISVAN, do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional, evidenciam, né, essa tendência crescente de sobrepeso e obesidade em adolescentes. Então, trouxe dados de Manaus, né, de 2016 a 2020, né, onde nós chegamos aí, passamos de 17% para 20% na prevalência de sobrepeso e de 6% para quase 10% na prevalência de obesidade. Segundo o Atlas Mundial da Obesidade 2024, as projeções mostram que o Brasil pode ter até 50% das crianças e adolescentes entre 5 e 19 anos com sobrepeso ou obesidade em 2035, daqui a 10 anos. Até o final dessa década, estima-se que 30% da população brasileira, né, aqui incluindo os adultos, estejam com obesidade. Esses percentuais eles são piores para populações mais vulneráveis ou para algumas regiões, no caso das capitais do Norte e do Centro-Oeste. Então, esses 30%, que é a estimativa nacional, para Manaus, essa estimativa é de 35,8% de prevalência de obesidade em 2030. Depois eu tenho aqui todas as referências dos estudos, né? E uma parcela importante do aumento do sobrepeso e da obesidade da população é atribuída ao consumo de alimentos ultraprocessados. Em 2019, o consumo de alimentos ultraprocessados foi responsável por 10,5% das mortes entre pessoas de 30 a 69 anos de idade, que corresponde a 21,8% das mortes prematuras por doenças crônicas não transmissíveis. E os estudos também mostram que, se nós conseguíssemos reduzir a proporção de ultraprocessados na ingestão total de energia da dieta, seriam poupadas milhares de vidas por ano, a depender da proporção de redução. Evidências científicas também apontam que o consumo regular de alimentos com elevada densidade energética e com alto grau de processamento industrial representam uma grande ameaça à saúde individual e coletiva. Então, por isso a importância dessa audiência que foi convocada. Então, para finalizar a minha fala e passar para os demais, diante desse cenário, é necessária uma ampliação do arcabouço legal que garanta a adoção de ações e a implementação de políticas para reduzir o consumo de tais alimentos pela população em idade escolar, uma vez que promoveria a adoção de comportamentos saudáveis e a melhora da qualidade dos padrões alimentares, e, consequentemente, impactaria na redução da ocorrência de doenças crônicas não transmissíveis, principalmente em idades precoces, além de representar medida importante para conter a expressiva elevação de gastos de recursos financeiros pelo setor saúde. Diversos municípios têm adotado legislação que proíbe a venda ou oferta de alimentos e bebidas ultraprocessados em cantinas e refeitórios de escolas públicas e privadas de educação básica, impondo mecanismos de fiscalização e monitoramento. Também há regulamentações relacionadas ao consumo de sal, açúcar e de alimentos preparados com excesso de gordura, e até exposição ou propaganda de produtos não saudáveis e a presença de pontos alternativos de venda de alimentos escolares, que é uma realidade forte nas escolas públicas. Manaus, o município de Manaus, ele possui duas leis, né, que nós identificamos. Então, tem a Lei 1414 de 2010, que dispõe sobre alimentação saudável nas escolas, as redes públicas e privadas de ensino da cidade de Manaus, regulamentado pelo decreto, né, do ano seguinte. E a Lei 2591, de 31 de março de 2020, que dispõe também sobre diretrizes de alimentação saudável em escolas públicas e privadas no município de Manaus e dá outras providências. No entanto, essas leis elas não dispõem de mecanismos de controle ou fiscalização que assegurem o seu efetivo cumprimento.
além de ter um escopo reduzido quanto aos eixos estratégicos que estão especificados no decreto presidencial, né, de dezembro de 2023, que dispõe sobre esse tema. Então, é uma chance ímpar, né, importante, né. Eu parabenizo mais uma vez a iniciativa, para que esse arcabouço legal possa ser aprimorado, possa também auxiliar nas ações do Executivo, né, que também que atua nesse campo. Então, que é muito importante essa nossa discussão, e eu agradeço a acolhida da nossa demanda para que isso possa ser debatido nessa casa. Muito obrigado. Quero agradecer a explanação inicial do senhor Fernando, do Instituto Leônidas, que é o propositor, né, dessa audiência pública, e, de certa forma, dizer que essa casa, de fato, nós vamos tomar, juntamente com os demais colegas, os demais vereadores, as medidas cabíveis, porque a cada parte do processo legislativo a gente vai avançando, né? Inicialmente já tem essas duas leis, a de 2010 e a de 2020, e esse tema de segurança alimentar, esse tema de uma saúde saudável, esse tema de regionalização, né, da merenda escolar, que aí traz com que, para ser inserido na merenda escolar, que inclusive já é tema aqui na casa, também da regionalização da merenda escolar, do produto sair direto, né, do produtor e vir para a merenda escolar, que é um desses temas que Vossa Senhoria traz para essa casa. Concordo com a questão da fiscalização, da melhoria da fiscalização e da implementação, né, com a fomentação de valores, o acompanhamento, para garantir que chegue na ponta, lá no prato do aluno, essa garantia, né? E essa industrialização dessa alimentação, a gente entende, já é um entendimento dessa casa que tem que mudar essa prática. Ela foi utilizada, ainda é muito utilizada, mas tem que mudar essa página, né, para que a gente melhore a qualidade de vida da nossa população. Eu gostaria de passar a palavra para a Ariane Silva, que é a secretária, que vem representando a Secretaria Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. E aí, se você quiser utilizar a tribuna, fica até melhor, mas fique à vontade. Oi? Pronto. Bom, então, primeiramente, agradeço pelo convite. É uma honra estar participando e também dessa importante mesa. Também quero parabenizar a todos, né, que estão envolvidos na organização dessa mesa. Eu sou a Ariane Carmo, eu sou nutricionista e componho a Coordenação Geral de Promoção da Alimentação Saudável da Secretaria Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional do Ministério do Desenvolvimento, Assistência Social, Família e Combate à Fome, do MDS. E, então, essa secretaria, as ações dessa secretaria, elas ocorrem no âmbito da Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, e por isso que a gente entende que esse momento aqui ele é tão importante, né, uma vez que garantir que os ambientes escolares sejam um espaço promotor de uma alimentação adequada e saudável é fundamental para garantir o direito humano à alimentação adequada e saudável. E o ambiente escolar é um dos locais mais propícios para a formação de hábitos alimentares saudáveis, né? A gente sabe que na infância e adolescência ainda está ocorrendo a formação de hábitos alimentares, e as escolas têm um papel importante na determinação desses hábitos. E, além disso, as crianças e adolescentes elas passam boa parte do tempo, né, nesses espaços. Entretanto, a gente tem observado, né, de acordo com os inquéritos, a Fernanda já comentou também um pouco sobre isso, que a gente tem observado uma elevada exposição, venda e publicidade de alimentos ultraprocessados no ambiente escolar, principalmente em escolas privadas, mas a gente também tem observado uma participação importante também na venda das escolas públicas que possuem cantinas. E essa elevada exposição, os estudos têm mostrado que isso tem contribuído para o aumento de consumo de alimentos ultraprocessados
e também contribuído para o aumento de obesidade, hipertensão, dentre outras doenças crônicas, já nesse público. É por isso que regulamentar o ambiente escolar é fundamental para garantir que esses espaços promovam saúde, qualidade de vida e também protejam os direitos das crianças e dos adolescentes. E, além disso, esses espaços eles devem ser espaços promotores de uma alimentação adequada e saudável e contribuir, dessa forma, para a prevenção de todas as formas de malnutrição, dentre elas a obesidade, e também de doenças relacionadas a uma alimentação inadequada. Bom, então, considerando esse cenário, a Secretaria Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional do MDS assumiu um importante compromisso de elaborar um decreto nacional que estabelece as diretrizes para a promoção da alimentação adequada e saudável nas escolas. E esse compromisso ele foi assumido nos instrumentos de gestão, como o Plano Plurianual do Governo Federal e também no Planejamento Estratégico do MDS, e também faz parte de uma das metas do Plano Brasil Sem Fome, que foi publicado e lançado no ano passado, e também do Acordo Técnico Interministerial sobre Promoção da Alimentação Adequada e Saudável no ambiente escolar. Também, o decreto ele também é uma das metas desse acordo. Então, em dezembro do ano passado, foi lançado, na 6ª Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, foi assinado, na verdade, esse decreto que o Fernando comentou, que é o decreto 11.821, que dispõe sobre os princípios, os eixos estratégicos e as diretrizes para a promoção da alimentação adequada e saudável no ambiente escolar, contemplando tanto escolas públicas quanto escolas privadas. E este decreto, ele traz, em um dos seus artigos, a recomendação de que estados e municípios regularmente, implementem regulamentações baseadas, alinhadas com as diretrizes desses decretos, ou seja, aqueles estados ou municípios que ainda não têm as leis, que eles elaborem leis alinhadas com esse decreto, ou então aqueles que tenham, mas que não engloba todo esse escopo, não está, ou então não está alinhado com esse decreto, que ele seja atualizado e aprimorado para que incorpore as recomendações deste decreto. E este decreto ele traz 3 eixos principais para a promoção da alimentação adequada e saudável, sendo eles a educação alimentar e nutricional, a doação e comercialização de alimentos e a comunicação mercadológica de alimentos. Então, é um decreto que ele foi baseado e inspirado no projeto de lei modelo do Instituto de Defesa do Consumidor, o IDEC, que está aqui sendo representado pela Geórgia. Então, ele traz esses eixos, e por isso que uma lei que incorpora todos esses eixos, além dessa parte da fiscalização também, dentre outros elementos abordados nesse decreto, ele tem um maior potencial, de fato, promover a alimentação adequada e saudável e garantir o direito humano à alimentação adequada. E também quero destacar que esse decreto ele incorpora as recomendações dos guias alimentares do Ministério da Saúde, ou seja, tanto do Guia Alimentar para a População Brasileira, quanto o Guia Alimentar para Crianças Brasileiras Menores de 2 anos, e, por isso, que ele traz como uma das recomendações que a venda e oferta de alimentos priorize os alimentos in natura e minimamente processados e preparações culinárias à base desses alimentos, priorizando os alimentos regionais, quando possível, alimentos agroecológicos, da sociobiodiversidade, e respeitando os hábitos culturais, de forma a resgatar essa questão dos hábitos culturais. Então, esses alimentos eles têm sido apontados como protetores da saúde, prevenindo doenças crônicas, são importantes para promover segurança alimentar e nutricional, além de contribuírem positivamente para o crescimento e o desenvolvimento de crianças e adolescentes. Por outro lado, o decreto também recomenda que seja vedada a venda e a publicidade de alimentos ultraprocessados no ambiente escolar. Então, o Fernando ele já trouxe aqui os dados sobre os impactos negativos dos ultraprocessados na saúde. A gente sabe também que já tem diversos estudos também que têm mostrado o impacto negativo dos ultraprocessados para o meio ambiente. Tem uma meta-análise que saiu recentemente, que trouxe envolvendo estudos de diversas partes do mundo, não só do Brasil,
que mostra que os ultraprocessados estão associados com mais de 30 desfechos em saúde, dentre eles a doenças cardiovasculares e mortalidade. Então, isso mostra o tanto que é importante a gente proteger esses espaços para a promoção da alimentação adequada e saudável. E eu quero destacar também que Manaus faz parte dos 60 municípios prioritários da estratégia Alimenta Cidades, que é uma estratégia que foi instituída por meio do decreto 11.822, que também foi assinado na 6ª Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Essa estratégia ela tem como objetivo ampliar a produção, o acesso, a disponibilidade e o consumo de alimentos adequados e saudáveis, priorizados os territórios periféricos, urbanos e as populações em situação de vulnerabilidade e risco social. Então, Manaus pactuou, né, nessa estratégia recentemente, já está fazendo parte da estratégia, e essa estratégia ela engloba vários eixos de ação. Um deles é o eixo de promoção de ambientes alimentares urbanos que favoreçam a alimentação adequada e saudável, que traz como uma das ações a serem feitas pelos municípios que pactuaram a implementação desse decreto, seja elaborando ou atualizando suas leis com base nesse decreto. Então, o MDS tem investido em algumas iniciativas. No site institucional, vocês vão encontrar mais informações sobre esse decreto, o link do webinário que a gente fez recentemente para a divulgação desse decreto. Lá vocês encontram também a nota informativa voltada para os gestores, bem como a nota técnica, com todo o arcabouço legal que respaldou a publicação desse decreto, que também pode ajudar os municípios nesse processo de aprovação, com toda a exposição de motivos. E também, agora a gente vai começar, no segundo semestre de 2024, um processo de implementação, de apoio à implementação deste decreto nos estados e municípios brasileiros. Então, nesse processo, a gente vai priorizar todos os estados, né, focando nas leis estaduais, e também, em termos de municípios, nós vamos focar principalmente os municípios da estratégia Alimenta nas Cidades, que, dentre eles, Manaus. E, nesse processo, a gente conta com parceiros importantes, tanto da universidade, como a Universidade Federal de Minas Gerais, mas também parceiros como a Unicef, o IDEC, e também o FNDE, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Então, para finalizar a minha fala, reforço, mais uma vez, a importância da implementação deste decreto, que tem o potencial de trazer resultados tanto a curto, a médio prazo, para a qualidade dos alimentos consumidos dentro do ambiente escolar e para o perfil de saúde da criança, do adolescente, e também para garantir o direito humano à alimentação adequada. Obrigada. Queremos agradecer a Ariane Carmo pela belíssima explanação que Vossa Senhoria traz, muito esclarecedora para a gente, muito importante, informações importantes que esse parlamento ainda não tinha conhecimento, como Manaus hoje fazer parte entre mais de 5 mil municípios do nosso país, ser prioridade do governo federal entre as 60 municípios. Manaus está entre esses 60 municípios escolhidos pelo governo federal para fazer parte desse programa do governo federal, do Alimenta Cidades, né? Aqui fica o nosso agradecimento, enquanto Poder Legislativo aqui da nossa capital, ao governo federal, de ter esse programa exitoso que, de fato, impacta e muda a vida das pessoas, né? Então, fica aqui o nosso agradecimento, tá? E também dizer para o governo federal que esse parlamento, o que for possível fazer para entrar no alinhamento do decreto, vai fazer o dever de casa, né? Então, o que for preciso se fazer de lei para que possa entrar nesse alinhamento, a gente vai fazer o possível para que a gente possa cumprir com que o decreto federal possa ser cumprido no âmbito municipal, né? Então, fica o nosso compromisso para que o sucesso desse exitoso projeto possa ser implementado aqui na nossa capital, tá? Eu quero aqui passar a palavra para Geórgia Castilho Russo, né, do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor.
Bom dia. Eu agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui trazendo esse tema, que é um tema muito caro para o Instituto de Defesa dos Consumidores. Eu vou fazer uma breve explicação do... Vocês vão... Eu estou sem... Aqui atrás. O Instituto de Defesa dos Consumidores, pode passar, por favor? Pode passar. Eu trouxe aqui alguns slides, vereador, para poder trazer esses números e algumas imagens também, mas só para esclarecer, nós somos uma organização da sociedade civil, sem fins lucrativos, e a gente também é parte da área. Ótimo. E a gente atua com... que agora ele passou bastante. A gente atua para orientar, conscientizar os consumidores sobre as práticas alimentares saudáveis e defender as relações éticas de consumo. E um dos eixos de atuação do IDEC é a alimentação, porque a gente entende o quanto que o direito humano à alimentação adequada e saudável é importante para o cidadão e para a saúde pública. Um dos dados que eu trouxe aqui, que ele tinha colocado, se puder colocar, por favor, hoje, na ciência da nutrição, a gente traz muito um conceito que chama dupla carga de malnutrição. É quando a gente tem tanto a obesidade e sobrepeso coexistindo com a insegurança alimentar. E isso afeta demais a qualidade de vida, né, da população e adoece muito a nossa população, mas um ponto que eu queria destacar, que o senhor até trouxe aqui para a gente, sobre a qualidade de vida do cidadão e sobre o quanto que essa casa hoje já entende a importância da industrialização e o quanto que isso foi um retrocesso em alguns aspectos para a qualidade de vida e saúde da nossa população. A gente tem hoje 2 pontos dentro da ciência que a gente tem total clareza que a gente precisa transformar, e transformar por meio de políticas públicas, para assegurar que a população tenha, para a gente começar a reverter essa transição alimentar. O primeiro ponto, se você pode passar, por favor, pode passar, é sobre os pode passar, sobre os ultraprocessados. Os meus colegas aqui já trouxeram o quanto que os ultraprocessados hoje são responsáveis por vários desfechos negativos de saúde. As melhores evidências mostram isso para a gente com toda clareza. A gente tem 7 mil mortes no Brasil hoje, prematuras por conta do consumo de ultraprocessados. E eu queria destacar uma outra informação sobre o consumo de ultraprocessados, que hoje a gente sabe que o consumo de ultraprocessado enfraquece a cultura alimentar saudável. E aí, quando eu estou num território como Manaus, que a gente tem uma cultura alimentar extremamente rica e saudável, e que está em harmonia com o meio ambiente, se a gente respeitar a cultura local, isso é mais grave ainda. Quando eu trago o ultraprocessado, ele começa a substituir esses alimentos regionais na nossa população. Ele é grave para a saúde, ele é grave para a economia local, ele é grave também para o meio ambiente. Então, a gente precisa olhar para isso com muito carinho. E aí vem o que a Ariane trouxe, né? A escola é um espaço primordial para isso. O outro ponto que a gente tem, além de reduzir o consumo de ultraprocessados, pode passar, por favor, é o ambiente alimentar. A gente tem observado, também dentro da ciência da nutrição, que hoje a gente coloca o nosso cidadão num ambiente obesogênico, que é muito mais fácil ele fazer escolhas não saudáveis do que saudáveis. E esse ambiente, ele influencia demais a escolha alimentar. Então, a gente tem que sempre trabalhar junto à educação alimentar, mas dentro de um ambiente saudável. Não adianta eu falar o que é melhor para comer se eu não estou ofertando esse alimento. Então, hoje, a ciência da nutrição e todas as políticas de alimentação precisam olhar para isso. Eu preciso estar em um ambiente saudável para fazer boas escolhas alimentares. E isso, dentro da escola, é mais precioso ainda, porque eu estou, como a Ariane trouxe, um cidadão em formação. E o hábito alimentar que é formado nessa fase determinante vai impactar muito as escolhas futuras. Pode passar, por favor. Eu trouxe aqui alguns pontos, tudo dentro da escola educa, né? E a escola, além do tempo que o nosso estudante passa dentro da escola, 12 anos da vida, ele faz, geralmente, a principal refeição do dia ali. O PNAE, ele é um programa, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, a merenda, né, que a gente fala, é um programa desenhado para educar para o comer de 2 formas, ofertando uma alimentação adequada e ensinando de forma curricular a comer bem.
Isso, se eu tenho um PNAE adequado, mas um alimento ultraprocessado competindo com o PNAE dentro da escola pública, eu não tenho a coerência que eu preciso para a educação. E o que a gente observou aqui em Manaus, com as duas leis que o professor Fernando citou, a primeira lei é uma lei antiga, ela chega antes do Guia Alimentar da População Brasileira, então, ela traz alguns conceitos que hoje, na ciência da nutrição, a gente já revisou, então será importante aprimorar nesse sentido. E a segunda lei, ela só fala de balas, pirulitos e goma de mascar, então ela é muito limitada. Pode passar, por favor. Por isso que a gente defende que fosse aprimorado. E qual que é o cenário que a gente vê hoje, né? Só para vocês terem uma ideia, por que todas essas organizações estão tão preocupadas com essa transformação. A gente observa que, por exemplo, 31% das escolas públicas têm cantina. A gente sabe que na rede municipal aqui de Manaus, a gente não tem tantas cantinas, mas existe, geralmente, nesse movimento de não ter cantina, começa a ter pontos alternativos de venda de alimento. E, às vezes, essa comercialização informal de alimentos, como esses dados da PENSE, que é a Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar mostra, às vezes eles ofertam alimentos mais inadequados do que a própria cantina. Então, esse é o primeiro ponto de alerta. Uma legislação sobre esse tema não pode tratar só de cantina ou simplesmente proibir uma cantina. A gente precisa tratar da comercialização de alimentos na escola de uma forma geral. Exatamente. E no entorno, melhor ainda. Mas mesmo dentro da escola existe o comércio informal, às vezes para uma festa, às vezes para a associação de pais e mestres, e tem muito comércio informal de alimentos. Então, é importante... E as escolas privadas não estão amparadas também por... As duas leis que vocês têm aqui, tem escola privada, mas como elas estão muito limitadas, hoje a gente não consegue assegurar uma boa alimentação nas escolas privadas. Pode passar, por favor. E aí, recentemente... A gente teve um estudo que se chama CAEB, um estudo nacional nas capitais brasileiras, e esses são os dados de Manaus. Eu trouxe aqui só para a gente poder comparar e dar uma olhada. Porto Alegre é um território que já está regulamentada o comércio de alimentos. E olha o que a gente observa sobre refrigerantes. Só 6% das escolas de Porto Alegre comercializam refrigerantes hoje, provavelmente por conta da medida regulatória. Enquanto em Manaus, 71% das nossas escolas está comercializando refrigerante, que é um dos piores produtos que a gente pode trazer para o nosso estudante, ainda mais no dia a dia, né? Quando a gente está falando de escola, a gente está falando de dia a dia. Isso aqui são escolas privadas, tá, gente? E um outro ponto que a gente trouxe, as guloseimas, balinhas e tudo mais, 8% das escolas de Porto Alegre só comercializam, enquanto 37% em Manaus comercializam. A gente tem esse índice até bom, provavelmente por conta da lei, né, que tem aqui, que restringe especificamente esse ponto. Só que eu quis trazer esse dado para dizer, mesmo com uma lei, a gente ainda tem 37% das escolas comercializando, segundo os dados do CAEB. Então, quer dizer, a gente precisa tanto regulamentar melhor, como também fiscalizar o que hoje já está regulamentado e que a gente está vendo aí uma lacuna de implementação. Pode passar, por favor. Tem um relatório completo depois dessa pesquisa, tá? E aí, só para ir caminhando aqui para a importância dessa regulamentação, a gente é um consenso hoje internacional da importância de regulamentar o ambiente alimentar das escolas. Pode passar. Esse é o material da Unicef que traz isso. E a gente traz alguns pontos que precisam tratar, né? O primeiro, ofertar alimentos saudáveis dentro da escola. Depois, a gente não ter publicidade de alimentos, porque hoje essa publicidade de alimentos também concorre com o PNAE e acaba fomentando o consumo desses alimentos. A gente proibir os alimentos ultraprocessados, envolver a comunidade escolar, e aí eu coloco aqui o IDEC à disposição, a gente faz muito esse trabalho de envolver a comunidade escolar para estar sensibilizada quanto a esse tema. A gente sabe também que não adianta não adianta a gente proibir na escola e levar, e estimular a educação alimentar e nutricional, que tem que estar atrelada a tudo isso. Pode passar, por favor. Eu quis trazer um pouquinho... Esse é o decreto que a Ariane já falou. Pode passar, por favor. A gente não sabia muito a ordem das falas. Pode passar. Essa é a lista do decreto, né? E aqui são as duas leis que eu comentei. Pode passar. Só para eu... e nós temos uma lei estadual muito robusta, que, inclusive, nós, como IDEC, a gente usava a lei do Estado do Amazonas como uma referência de regulamentação do ambiente alimentar das escolas, que, infelizmente, foi revogada em 2021. Pode passar, por favor.
E aí, só para fechar, porque esse é um ponto que geralmente aparece, eu queria trazer um pouco do nosso aprendizado aqui com essa incidência, a gente fez uma rede de escuta de gestores escolares, professores, comunidade escolar, pais e estudantes, para entender um pouco a percepção sobre esse tema. A gente vê que não é um senso comum de que a escola é um lugar de saúde, isso precisa ser trabalhado, comunicado, mas também a gente observa que, por exemplo, as famílias, elas entendem que, assim, se a escola incentiva e apoia, elas veem a escola como um espaço onde você vai conseguir colocar alguns limites para a criança. Então, é mais ou menos assim, se a escola proibir e falar que não pode, fica mais fácil para eu não levar, né? Então, esse é um pouco do posicionamento da família, contar com a escola como parceira. Pode passar, por favor. Já os gestores escolares, eles trazem uma percepção muito interessante, que, assim, se eu tivesse uma lei, ficaria mais fácil me posicionar. Então, o gestor escolar, muitas vezes, ele está amarrado nesse enfrentamento da comunidade e acaba não se posicionando. Ele falou, tendo uma lei, eu consigo fazer esse movimento de me posicionar e colocar alguns limites aqui dentro da escola. E os cantineiros, é um ponto que eu queria trazer, que é muito importante. A gente tem estudado um pouco a viabilidade da cantina saudável. Existe uma percepção, um senso comum muito equivocado, de que a cantina saudável não é lucrativa. E aí muitos donos, às vezes, de escolas privadas, eles não aceitam essa lei achando que vão deixar de lucrar com o comércio de alimentos. E realmente é uma fonte de lucro, muitas vezes, para a escola. Só que alguns estudos que a gente tem feito com parâmetros econômicos mostram que a cantina saudável é até mais lucrativa do que a cantina não saudável. Quando eu sou só um atravessador que compra um bolinho, Ana Maria, e vendo, eu tenho menos lucro do que eu assar um bolo e vender aquele pedaço de bolo, por exemplo. Estou fazendo uma comparação do in natura com o industrializado. Então, esse estudo mostra isso, e a gente construiu esse guia prático da cantina saudável, que é para apoiar o cantineiro nessa transição para ter um comércio de alimentos saudáveis e ter lucro com isso. Tá? Pode passar, por favor. Então, só para fechar, a gente vem aqui, né, fazer esse apelo, né, para que exista uma regulamentação do ambiente alimentar das escolas de Manaus, para a gente conseguir barrar um pouco essa transição alimentar, preservar a cultura alimentar desse território, que é tão importante, tão preciosa, e também, por ser uma intervenção que é efetiva, que efetivamente protege a criança e o adolescente no ambiente escolar, que não gera custos para o Estado. Pelo contrário, até desonera o Estado, porque a gente acaba tendo uma economia a longo prazo de saúde pública. Então, é isso que a gente vem defender aqui. Vereador, obrigada pela oportunidade. Muito legal tudo isso, né, vereador Marcelo Serafim? Muito bacana. Geórgia, é muito esclarecedor tudo que você trouxe para a gente, e todos vocês que estão apresentando para a gente aqui. Isso enriquece o parlamento, o conhecimento nosso enquanto vereador. Tenho certeza que esse parlamento verdadeiramente vai brigar, vai lutar, vai estar fazendo a sua parte enquanto poder legislativo, enquanto representante do povo, para que tudo isso seja implementado na cidade de Manaus, né? Nós buscamos isso, nós vamos em busca desse entendimento, vamos à Secretaria Municipal de Educação, vamos ver de que forma está sendo implementado os programas alimentar na escola, ter um entendimento disso. Nós temos as nossas condições enquanto emenda parlamentar, né, Marcelo, no futuro também, em relação, principalmente, à divulgação de tudo isso, porque tem um paradigma, né? A gente tem que mudar o hábito. Então, vamos colocar como um vício, tem que quebrar esse vício. Então, para quebrar esse vício, desde o fornecedor até a gente quebrar o vício das pessoas que têm o hábito de comer aquilo porque é mais gostoso, aquilo não é e tal. Então, assim, a gente tem que quebrar esse paradigma. Isso não se quebra da noite para o dia. Mas nós temos que fazer, é nossa responsabilidade fazer isso. E eu sou do interior. Quando eu vejo uma lei daquela sendo revogada, porque o fornecedor leva lata de conserva para ser entregue ao aluno lá no interior. E aí
Você imagina que nessa política de regionalização da produção, ele não tem ali o açaí, né? Ele não tem o leite, ele não tem o laticínio, ele não tem os produtos da regionalização da produção para entregar. E aí tem a venda da sardinha enlatada, né? Tem a venda da conserva enlatada, tem a venda dos produtos industrializados, e aí ele tem que optar pela lei, ou pelo produto, ou pela merenda escolar, ou por não o município ter políticas de produção rural que dê sustentação a ter o produto na escola. Então, olha a linha do tempo de tudo isso, que é o grande desafio do governo federal, que é essa questão da agricultura familiar, né? Então, quando a agricultura familiar ela é forte, ela gera uma condição para que essa agricultura ela chegue na mesa e também na escola também. Mas, se Deus quiser, a gente vai chegando nesse pontapé com a lei. Como você falou, né? Na hora que existe uma lei, o cara diz, ó, existe uma lei, eu tenho que cumprir, porque senão o recurso também não vem. Você tem que ter que comprar aquele alimento regionalizado. Então, já existe uma lei aqui na casa, tramitando, do Lissandro Breval, né, Marcelo? De regionalização, de ter um percentual de compra de regionalização da produção para a merenda escolar. Já existe uma lei tramitando aqui no parlamento justamente para isso, e já é um ponto que, independente do que a gente vai ter que adequar na lei do decreto, a gente já tem uma tramitando que em algum momento ela vai se cruzar, porque são produtos que não são industrializados, né? Eu gostaria de ouvir agora a nossa amiga da Unicef, tá? A Lia Ferreira, né? Por favor. Bom dia a todos, né? Primeiramente, agradecer o convite aqui da Unicef. Estou representando a pessoa da Neidiana Ribeiro, que é a oficial de saúde e nutrição, né, do escritório do Unicef aqui de Manaus. E parabenizar a iniciativa da discussão desse tema que é tão importante. Os nossos colegas aqui já explanaram, né, fundamentaram bem com dados, com pesquisas, da transição nutricional que o Brasil vem passando e que a região amazônica, né, o Amazonas, passa também por esses desafios, que é a dupla carga da má nutrição, com a desnutrição, com a obesidade. Ainda assim, enfrentamos também as carências nutricionais, né? No último estudo do ENANI, que é um estudo aí nacional da alimentação infantil, mostrou que um aumento das anemias aqui na região, onde Manaus participou como capital. Então, aí nós temos diversos desafios e, por que não, né, adequar, aprimorar esse ambiente escolar, que o educando passa aí boa parte do seu tempo, né, da sua vida dentro daquele ambiente, para que a gente consiga proteger da exposição de alimentos ultraprocessados, para que ele tenha garantia do direito à alimentação, que é um direito constitucional. Então, o Unicef se coloca à disposição para ampliar essa discussão e garantir o direito à alimentação das crianças do Amazonas, aqui de Manaus. Obrigado, Lia, pela sua participação e parabenizar a todo o trabalho da Unicef, tá? Vocês são espetaculares, vocês têm um grande trabalho no mundo como um todo, mas aqui em Manaus em especial. Gratidão desse poder ao trabalho de vocês, tá? E tudo que a gente fala, principalmente sobre criança, né? Vocês sempre enganjados, né? Antenados e prestando um excelente serviço, né? Muito obrigado por tudo isso. E eu gostaria de ouvir a nossa amiga Sonja Farias, representando a doutora Chade aqui, a Secretaria Municipal de Saúde. Bom dia, obrigado pelo convite. Eu queria registrar que eu gostaria muito que tanto a CEMED quanto a SEDUC pudessem estar aqui com a gente hoje,
porque eu acho que é importante a gente ouvir o que eles já estão fazendo. Né? Eu tenho algumas experiências já de ter contato com eles, até porque nós somos parceiros em relação ao programa Saúde na Escola, e a gente tem visto assim realmente o empenho das duas secretarias, tanto municipal quanto estadual, também em melhorar em relação à questão alimentar. Enquanto saúde, eu acho que é importante a gente colocar que, quando se fala de saúde básica, atenção primária, a gente trabalha até mesmo antes dessa criança nascer. A gente inicia o processo de orientação para essa mãe, para essa família, desde quando ela está grávida. Então, a gente já vem trabalhando, nesse período, a importância da alimentação, a importância que isso vai gerar no filho, né, que daqui a pouco estaria nascendo, para que ela pudesse também entender a sua responsabilidade. E aí eu acho que é um ponto extremamente importante a gente colocar, né, que inclusive a Geórgia está aqui representando a sociedade civil, é exatamente isso, a corresponsabilidade da família também em relação a uma alimentação saudável. A gente vive numa cidade em que a gente observa cada vez mais o aumento da obesidade, e aí me preocupa muito quando eu vejo a questão da alimentação. Eu tenho 53 anos, então, na minha casa sempre teve horta, e aí a gente já vê que esses costumes que a gente tinha antigos, né, de ter uma criação em casa, de ter alguma coisa, hoje a gente já não consegue observar. Então, isso me preocupa muito. E aí a gente vê que, realmente, muitas vezes, pela questão do custo, a alimentação ela é invertida, né? Então, você acaba comendo muitos alimentos que são mais em conta, em contrapartida, são alimentos que causam grandes malefícios. E a Secretaria também tem uma das estratégias que nós trabalhamos, que é a estratégia Amamenta Alimenta, onde a gente trabalha muito a questão, desde o aleitamento materno a uma alimentação saudável. E isso é muito importante porque a gente direciona as famílias para que elas possam estar constantemente revendo a sua alimentação. O que você está sendo nutrido, né? Então, isso é muito importante para a gente estar trabalhando. E nós também temos o programa Saúde na Escola. A gente tem alguns dados, né? E a gente tem trabalhado muito em 2024 a importância da alimentação saudável. Nós estamos agora no mês do Agosto Dourado, onde a gente trabalha a temática tanto do aleitamento quanto da alimentação saudável. A gente tem alguns marcadores de consumo alimentar, e um desses fala em relação à questão do aleitamento materno, onde a gente está conseguindo aumentar esses dados. Isso, para a gente, é muito importante. E eu acho que é nessa perspectiva de trabalhar em conjunto, né? Trabalhar com assistência social, trabalhar com a escola, trabalhar com todos os parceiros, porque não tem como a gente trabalhar uma temática dessa, que é tão abrangente, que perpassa por tantas secretarias, por tantos ministérios, né, e trabalhar sozinho. Não tem como. Eu acho que a gente precisa realmente melhorar cada vez mais a nossa legislação, mas eu vou reforçar o que a Geórgia falou. Não adianta ter legislação se não tem fiscalização. Para mim, eu acho que é um dos pontos primordiais. Nosso país é um país que tem muitas leis bonitas, mas que não são executadas. Então, eu acho que esse ponto a gente precisa pensar muito quando for elaborar essa legislação, que ela realmente possa ser factível e seja fiscalizada. Porque, se você não consegue fazer essa fiscalização, ela fica sendo só mais uma lei. E eu acho que não é esse o objetivo aqui. O nosso objetivo aqui é que essa legislação seja robusta, que ela seja factível, que ela seja fiscalizável, para que a gente realmente mude. Nós temos um dos maiores índices de obesidade do Brasil, né? As doenças, como foi falado, as doenças crônicas não transmissíveis estão aumentando cada vez mais, e nós precisamos realmente tomar decisões para a gente começar a mudar esse cenário, porque é um cenário muito sério. É um cenário que, daqui a pouco, o Sistema Único de Saúde, como é que ele vai aguentar? Como é que nós vamos aguentar com a nossa previdência de tantas pessoas que futuramente terão muitos problemas e que não poderão mais render, né? Não serão mais produtivos e precisarão de uma previdência para fazer esse apoio. Então, assim, a nossa palavra em relação à saúde é exatamente isso. Nós estamos juntos,
Nós sabemos que não podemos trabalhar sozinhos e também falarmos que estamos aqui para apoiar as ações e cada vez mais melhorarmos, né, para que a gente possa realmente mudar o cenário de Manaus, o cenário do Amazonas, estimular a nossa população a realmente ter uma mudança na sua alimentação, para que essa alimentação reflita no futuro, mas um futuro positivo. Obrigada. Agradeço a Sônia Farias aí pela sua participação. A gente entende que a Secretaria de Saúde tem feito a sua parte em relação a todo esse trabalho. A gente, aqui em Manaus, a gente tem vivido um momento de transição, tá? De um trabalho assim, muito sério na área da saúde. E a gente vai avançar, Eu, não, diferente do vereador Marcelo Serafim, que vai já utilizar o seu momento de fala, nós temos um envolvimento muito forte na área da saúde, mas para valer, sem bandeira partidária, Sim. A gente tem um envolvimento assim para valer de forma técnica. Esse tema na educação, para nós assim, temos colegas, né, que se envolvem no tema educação, mas foi convidado, infelizmente eles não se fizeram presente. É um momento assim que muita gente está no político, né? Mas para nós, quando o Marcelo trouxe esse encaminhamento dessa audiência pública, de pronto a gente topou, vamos fazer sim, Marcelo e tal, e está aqui. E não se impactem com isso que vocês estão vendo. Tem hora que isso está cheio, mas o resultado não acontece. Aqui é ao contrário, tá? O resultado vai acontecer sem esse impacto. Saiam daqui com essa certeza, tá, Fernando? Isso é um compromisso nosso. Nós fazemos parte dessa geração de políticos coerente, responsável, sem aquela ideologia do pior melhor. Aqui não. O vereador Elan não, o vereador Marcelo não. Quem quiser fazer esse tipo de politicagem, que faça para lá. Aqui não tem videozinho de lacração, aqui não tem videozinho para esculhambar ninguém, aqui não. Aqui tem vereador de caráter, vereador de responsabilidade. Então, assim, fiquem tranquilos com isso. Isso aqui não retrata o que vai sair o resultado. Tá bom? Estamos firmados no compromisso. Marcelo, vereador Marcelo Serafim, meu amigo. Obrigado, vereador Elan. Quero saudar a todos da mesa. A minha amiga enfermeira Sonja e colega da Secretaria Municipal de Saúde. Lamentar, obviamente, que a gente poderia ter um debate, né, mais aprofundado, especialmente com a participação de quem é da educação, né? A gente viu aqui, o vereador Elan é testemunha, o presidente da Comissão de Educação defendendo uma merenda que não era a merenda que nós gostaríamos que tivesse para as nossas crianças. Quando a gente defendia uma alimentação com proteína, com coisas que efetivamente dessem substância, a gente escutou aqui a frase de que merenda é merenda, almoço é almoço, que se eu der muita comida para a criança na hora da merenda, ela chega em casa e ela não vai comer. Infelizmente, muitas das nossas crianças, elas só têm alimentação escolar para poder fazer uso ao longo do dia. Então, eu queria também lamentar isso. Isso é uma crítica que fica aqui dentro do parlamento. Agora, dizer, vereador Elan, da importância que vai ter, já tem, né, na verdade, o decreto para a promoção de alimentação adequada e saudável. Era importante que a gente tivesse acesso a isso, e eu me coloco, juntamente com o vereador Elan, à disposição aqui para que a gente construa uma legislação a várias mãos, para que a gente possa começar a caminhada. A gente não consegue tirar ultraprocessado no instalar de dedos da noite para o dia. Eu não tenho como aprovar uma lei hoje e amanhã dizer que estão proibidos os ultraprocessados em todas as cantinas públicas e privadas da cidade de Manaus, até porque, especialmente no público, você tem
contratos, você tem licitações que precisam, né, seguir até que a gente tenha a transição. Agora, propaganda de ultraprocessados dentro da rede pública e privada. Eu acho que isso é um negócio que dá para ser de imediato, né? Proibição da venda de refrigerante, suquinhos de caixa, alguns alimentos que efetivamente trazem um grande prejuízo dentro da rede privada. E não ceder a lobby, porque o lobby vai chegar aqui dentro e a gente sabe como é isso. Mas a gente precisa ter esse posicionamento e fazer o que efetivamente precisa ser feito. Acho que a gente precisa de uma lei que tenha transição. É importante o governo federal colocar medidas que sejam, eu não diria punitivas, mas, por exemplo, você tem os repasses do Fundeb. Se você começa a condicionar determinadas situações no repasse do Fundeb à redução dos ultraprocessados dentro das cantinas públicas do Brasil inteiro, porque isso não é um problema de Manaus, você vai começar a ver a Secretaria de Educação se mexendo para começar a executar isso, né? A gente sabe que a merenda escolar, ela talvez seja um dos produtos aí que mais gera, eu não vou dizer despesa, mas investimento da Secretaria Municipal de Educação, talvez um dos maiores gastos, e eu sou da saúde, eu entendo muito de saúde, o Elan é da saúde, entende muito de saúde. A questão da educação, efetivamente, não é uma pauta que a gente esteja atuando o tempo todo aqui dentro do plenário, mas é importante dizer que tanto eu como tenho a convicção de que o vereador Elan Alencar também nos colocamos à disposição. Eu fotografei algumas coisas, já passei para o meu setor jurídico para que a gente formate. Eu acho que precisa revogar essas leis anteriores e fazer uma legislação já para agora, proibindo determinadas coisas, porque no poder público essa transição ela precisa ser mais lenta, porque você tem a morosidade da licitação, tem toda uma situação que acontece. Na rede privada, você tem como fazer uma transição mais curta, porque a rede privada ela é terceirizada, a cantina está comprando ali toda semana a alimentação, ela vai ter que começar a mudar essa rota dela para comprar alimentações saudáveis e oferecer para as crianças. E na rede pública, da mesma forma. A gente tem que ter um prazo de adequação, mas situações como proibição dessas cantinas alternativas vendendo coisas não saudáveis para as crianças é algo que pode ser feito de imediato, que não depende do serviço público. Proibição de propagandas de ultraprocessados, proibição de algumas coisas como, por exemplo, refrigerante, suco de caixinha e tal, dentro das cantinas. E eu não estou falando da merenda escolar, mas dentro da cantina, aquilo que circula, né? Todo dia eu vendo, aí eu compro lá no mercadinho da região e vou reabastecer para poder vender de novo. Isso eu acho que pode ser de imediato. A alimentação do setor público, a gente sabe que precisará de um período de transição. Agora, é importante que todos, né, se unam em prol disso, para que a gente possa fazer uma legislação que seja discutido com a sociedade, que seja discutido com o parlamento, mas que não seja tutoriada pelo poder público. É importante isso, porque o poder público também tem interesse em facilitar o seu serviço, muitas vezes em comprar alguma coisa de determinada empresa ou pessoa. Então, o setor público, a Secretaria de Educação, ela não pode tutelar o que o parlamento vai fazer. Porque o nosso papel aqui é um papel de fiscalizar o executivo, de votar a favor do que é bom, de votar contra aquilo que é ruim e seguir o nosso caminho. Eu, particularmente, sou oposição ao prefeito que aí está e continuarei sendo oposição. Não vou jamais ser tutelado ou teleguiado pela Secretaria de Educação. Não é a Secretaria de Educação que tem que dizer qual é o melhor caminho. Eu acho que a gente precisa escutar a Secretaria de Educação, mas eu tenho absoluta certeza que existem parlamentares aqui dentro que vão continuar defendendo aquela tese de que a bolachinha e o quisuco é o que tem, é o que dá, é o que pode e é o que vamos fazer. E isso não dá para a gente aceitar, vereador Elan. A gente sabe que a gente tem um parlamento, são 41 pessoas e 41 cabeças diferentes, 41 sentimentos diferentes aqui dentro, e
a gente precisa fazer essa discussão de forma madura, sem oposição e sem situação. A gente vê aqui muitos projetos bons sendo derrubados pela base do governo por uma orientação que vem de fora, e eu acho que não dá para a gente ceder nesse momento. Isso é coisa séria. A gente está falando de algo que é um costume, que vai valer para as futuras gerações, porque se eu não acostumo e não condiciono o meu filho, o filho do meu vizinho, o filho da periferia da cidade de Manaus, a ter uma alimentação mais adequada e mais saudável, ele vai ter uma alimentação que nem a minha e que nem a do vereador Elan, que não é tão saudável assim. Ainda mais em período de campanha, que a gente sai comendo coxinha frita aí por tudo que é canto, não é verdade, Elan? O tempo que a gente tem é de comer uma coxinha, e a gente vai lá e come a coxinha. E isso não é um hábito correto e adequado. Agora, se a gente não condicionar as nossas crianças desde cedo, a gente vai estar pecando não para a geração atual, mas para as futuras gerações. Então, me coloco inteiramente à disposição. A gente vai preparar algo, minutar algo. Vou conversar com o vereador Elan, vou passar para os colegas da Fiocruz, que é também uma casa para mim, porque foi lá que eu fiz o meu mestrado, então tenho o maior respeito, o maior carinho pela instituição Fiocruz, e a gente sentaria depois para ver dentro de algo que é possível, né, o que dá para a gente fazer, e, com o aval de vocês, apresentar esse projeto de lei, em conjunto, eu e o vereador Elan Alencar, que eu tenho a mais absoluta certeza que apoiará todas essas medidas. Era isso, tenho dito. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Marcelo Serafim. E tenho certeza que esse parlamento ele vai contribuir muito para os avanços. O prefeito Davi Almeida, ele é um atleta, ele é um maratonista, é alguém daquela geração saúde, é alguém que busca esse entendimento para a nossa sociedade, que através do esporte vai se gerar mais qualidade de vida. Manaus ela tem evoluído muito nessa questão de saúde através do esporte, a motivação através do esporte. Tudo bem que nós estamos falando da educação lá no início, na alimentação. Então, se a gente tem um prefeito que olha para a geração saúde na ponta, na questão da obesidade, de entender que a pessoa praticando saúde vai melhorar a questão cardiovascular dela e tal, como é que ela não vai pensar na alimentação no início? Então, eu entendo que o parlamento vai entender isso, né? Tanto o vereador Marcelo Serafim trabalhando ali na articulação com a turma da oposição, eu trabalhando na articulação com a turma da situação, e isso ele transcende as barreiras de opinião individual de cada vereador. E até porque a gente tem um decreto ministerial que ele tem que ser cumprido, e a gente vai buscar esse entendimento aqui no parlamento para que a gente possa fazer com que a escola e o aluno seja a prioridade. Essa interferência ou a tentativa de interferência possível que o vereador Marcelo Serafim está falando, eu tenho a plena certeza que ela não prosperará dentro do parlamento nesse tema. Pode ser que em outros temas sim, mas nesse não. Nesse a prioridade vai ser os alunos, a prioridade será a saúde, e esse eu tenho a plena certeza de que a própria prefeitura não vai intervir, porque ele sim é de interesse da sociedade, da população manauara, das crianças e da futura geração da nossa cidade. E aí parte do parlamento, de se fazer a lei, fazer com que a educação, fazer com que o corpo ali da CEMED possa fazer o que está escrito, né, e cumprir a lei. E aí fazer uma lei possível, que é aquilo também. Não adianta a gente criar uma lei, vamos fazer aqui a toque de caixa para se implementar amanhã. Tem que ter um prazo de implementação, a gente trabalha nela na fase de metas, em 1 ano isso, em 2 anos aquilo, em 3 anos aquilo, dando espaço para que seja possível. Quem quer muito, às vezes, não tem nada, né? Essa é a dificuldade de um processo, às vezes, no parlamento. Eu quero tudo,
e não acontece nada. Então vamos aqui no possível. No possível, em um ano, é isso. Aí a gente vai baixando a meta, né? Lá Porto Alegre não conseguiu alcançar esse percentual da noite para o dia. Ele vem ao histórico das suas décadas trabalhando isso. E agora a gente vai começar engateando, né? Para que a gente comece a fazer esse processo de desmama, né? Que a gente utiliza e vai desmamando essas práticas e aí vai evoluindo. Aí hoje que é 70%, 80%, vai caindo para 70%, 60%. E aí vem a questão cultural, né, gente, que vocês entendam essa muita dificuldade nossa. Essa nossa região, ela é muito difícil, tudo é muito distante, tudo de alimentação vem lá do sul do país para cá também, então a gente tem que ter uma regionalização de produção forte para poder a gente implementar os nossos projetos, tá bom? Eu quero agradecer a todos vocês, como eu já falei, quero reiterar aqui o compromisso desse parlamento, de que a gente vai sim fazer o nosso papel, fazer a nossa obrigação, a gente vai construir essa lei em 4 mãos, em 4 vias, chamar todas as pessoas interessadas, principalmente a organização civil organizada, né, os órgãos que fazem parte desse trabalho, como a Fiocruz, que foi o Fernando a pessoa fundamental, e tem todo esse levantamento para nos ajudar diretamente nessa propositura de lei, juntamente com o vereador Marcelo Serafim e toda a equipe aqui da diretoria do Parlamento Municipal, para que a gente possa fazer uma lei possível, robusta, mas que tenha resultado, tá bom? Muito obrigado pela presença de todos vocês. Tenho certeza que no futuro bem breve a gente vai ter números diferentes, estatísticas diferentes do que é apresentado hoje, com resultados diferentes, tá bom? Em nome de Deus, a gente declara encerrado essa... Deixa eu ver aqui que o... Ah, está aqui, ele está colocando aqui Dia Nacional do Combate ao Colesterol, também é o dia 8, né? Então, só para lembrar aqui também, o Dia Nacional do Combate ao Colesterol, dia 8 de agosto, só para registrar. Então, em nome de Deus, a gente declara encerrada essa sessão. Muito obrigado pela presença de todos vocês, tá? Vamos só fazer uma foto oficial. Vem, Marcelo.